Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso Raio-X OAB, um evento aqui importantíssimo do meu curso, em que a gente vai fazer um mapeamento dos temas mais importantes de cada disciplina. Meu nome é Marcos Oliveira, eu ministro aqui no meu curso duas disciplinas, Direito Administrativo e Direito Tributário, essas disciplinas tão importantes no exame de ordem, e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o maravilhoso mundo do Direito Administrativo, né? Essa disciplina que para alguns é bastante desafiadora, alguns têm aquele ranço, né? Aquele medo até de direito administrativo, mas aqui no meu curso a gente tenta tornar essa disciplina o mais palatável possível, de forma que vocês consigam ir muito bem na prova, né? Os nossos resultados são muito bons, os nossos alunos costumam, muitas vezes, viu, é verdade, gabaritar direito administrativo, então a gente tem um sucesso muito grande nesses resultados, né? E aí eu queria começar esse Raio-X de hoje com duas perguntas importantes para que nós possamos respondê-las. Primeiro, como na prova da primeira fase se cobra direito administrativo? Essa é uma pergunta importante. Na verdade, gente, a maneira de cobrar o direito administrativo na primeira fase, ele é basicamente a mesma coisa que acontece nas outras disciplinas. São sempre casos práticos, casos hipotéticos, e com base naqueles casos práticos a gente consegue então acertar, apontar a alternativa correta. Então não existe aqui na primeira fase questões diretas, conceituais, né? A GV em administrativo faz como faz em outras disciplinas mesmo, casos práticos, e aí a partir desses casos práticos a gente tem então as assertivas, né? E você precisando acertar, apontar uma delas. Então, com relação à estrutura, não tem muita diferença com relação às outras disciplinas. A maior parte das questões cobra a letra da lei, isso é importante, né? Então é muito importante que no seu estudo você inclua a leitura da letra da lei. Quando eu dou aula para vocês, eu sempre procuro colocar os artigos, os incisos, mas também de vez em quando aparece jurisprudência. E aí é importante que no seu estudo você inclua essa abordagem, né? Por exemplo, um tema que daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele é o tema dos agentes públicos. Agentes públicos, gente, tem muita jurisprudência, tem muita súmula do STF, do STJ. Por exemplo, já caiu a questão envolvendo a denúncia anônima de servidor público e a instauração do processo administrativo disciplinar. Isso é súmula do STJ. Já caiu questões envolvendo, por exemplo, nepotismo. Então, cuidado. Embora não seja a maior parte das questões, embora não seja a maior parte do conteúdo, também se cobra um pouco de jurisprudência na prova de administrativo. Mas, durante as aulas, a gente faz essa abordagem. Fiquem tranquilos, tranquilas, porque isso faz parte aí do nosso conteúdo das aulas. Beleza? E a segunda pergunta é se é possível em administrativo, uma pergunta bem interessante, por sinal, cobrar em temas interdisciplinares. A gente sabe que o exame de ordem cada vez mais, vocês devem ter percebido isso, cada vez mais cobra temas interdisciplinares. O que é, Marcos, um tema interdisciplinar? É um tema que envolve mais de uma disciplina. E aqui em administrativo é um terreno muito fértil para isso. Se o examinador quer cobrar temas interdisciplinares, aqui ele tem uma excelente oportunidade. Porque o direito administrativo ele não vive isolado do mundo, né? O direito administrativo não vive isolado das outras disciplinas. Ele tem pontos de contato com o direito tributário, ele tem pontos de contato com o direito constitucional, até mesmo com o direito financeiro ele tem pontos de contato. Então é muito importante que você fique atento, que você fique atenta para isso. Por exemplo, para a gente não ficar aqui só na teoria, uma questão que envolva taxas e serviços públicos. Uma questão que envolva taxas e serviços públicos, portanto, uma taxa de serviço público, ela pode ser uma questão interdisciplinar. Uma questão que cobra a parte tributária, da competência para criar as taxas, e, ao mesmo tempo, aborde a questão do serviço público em si. Outro exemplo que a gente pode trazer é o exemplo da desapropriação. Desapropriação é um tema que é estudado no direito administrativo. Por exemplo, a gente estuda lá o processo de desapropriação, mas também vocês estudam direito constitucional, quando vocês estudam, por exemplo, a desapropriação para a reforma agrária, que está previsto no artigo 84 da Constituição. Então, é sim uma oportunidade muito grande, né? Uma oportunidade importante da AGV cobrar temas interdisciplinares em direito administrativo. Nas aulas a gente também aborda isso, porque isso é importante para a nossa aprovação, tá bom? Marcos, mas quais são os temas? De fato, você está falando aí, né, de como é cobrado, da questão da letra da lei, da jurisprudência, mas quais são os temas mais cobrados em administrativo?
A gente sabe, gente, que administrativo é uma matéria, uma disciplina muito ampla, né? Uma disciplina que tem muitos pontos. Mas, no geral, a GV tem os seus temas prediletos. A GV tem seus temas de predileção. E, claro, uma hora ou outra ela acaba fugindo um pouquinho disso, né? Já aconteceu em alguns exames, ela fugiu um pouquinho desse núcleo que a gente vai ver agora, mas, no geral, ela repete bastante os temas. E o legal é que, muitas vezes, por isso que o treino por meio de questões é tão importante, ela repete até um pouquinho os enunciados. Não exatamente igual, né? Não um enunciado exatamente igual como caiu, mas tratando de situações parecidas, tratando de hipóteses, né, de fatos muito parecidos, abordando muitas vezes o mesmo conteúdo. Quer ver um exemplo? Uma questão que envolva, e já já a gente começa a falar dos temas, uma questão que envolva a desapropriação, a fase executória da desapropriação, que é quando se propõe uma ação contra o proprietário do bem que está sendo desapropriado. É possível delegar essa fase? Sim. E isso já caiu inúmeras vezes na primeira fase da OAB. Por meio de exemplos diferentes, por meio de situações diferentes, mas já foram cobradas muitas vezes essa questão da delegação da fase executória. Então é importante que você resolva bastante questões, porque, repito, não aparece exatamente o mesmo caso, mas casos muito parecidos. Tá bom? Então vamos começar. O primeiro tema que eu queria falar com vocês é o tema dos agentes públicos. E esse tema, gente, é um tema que tem muita incidência na primeira fase, não é à toa. Porque na vida prática, ele é um tema que demanda muitos advogados. Então aqui a gente, por exemplo, tem muitas questões na primeira fase envolvendo os aspectos constitucionais, por exemplo. O artigo 37 da Constituição. É muito importante aqui que você leia, que você estude dos artigos 37 a 41 da Constituição. Grande parte das questões da prova da primeira fase são extraídas desses artigos. São poucos artigos, né? Embora o artigo 37 ele tenha bastante inciso, ele tenha muitos incisos, mas são só 4 artigos, né? Do 37 ao 41, 5 artigos, na verdade. Então, foca nisso, tá bom? E também a parte do processo disciplinar. Vocês veem isso, PAD, a sindicância, acabei de dar um exemplo aí de denúncia anônima, né? Que motivou a instauração de um PAD. O STJ entende que isso é possível. Então, essa parte de agentes ela é concentrada basicamente nos aspectos constitucionais, do artigo 37 ao artigo 41, e na parte da, da responsabilidade dos agentes públicos, tá bom? E a gente vê isso aí durante o curso. Licitação, claro, né? Um examinador de administrativo não vai deixar de cobrar licitação. A lei de licitação, a lei geral de licitação, a Lei 14.133 é uma lei bastante ampla, uma lei gigante, uma lei com muitos artigos. A lei nova de licitação até consegue ser maior que a lei revogada, né? Maior que a lei 8.666. Mas dentro de licitação, tem um núcleo ali que a GV tem preferência por ele. Primeiro, contratação direta. As hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Outra situação também que é muito cobrado, outro ponto que é muito cobrado na primeira fase, as fases da licitação. Então, sendo a licitação um procedimento administrativo, essa licitação é composta de várias fases. Que fases são essas? Precisa saber? Então, tem lá a fase de habilitação, a fase de classificação e julgamento das propostas, a fase de habilitação, aliás, o edital, né, primeiro, classificação e julgamento das propostas, a habilitação e o encerramento da licitação. É muito importante que você conheça isso. Então, as fases da licitação, começando pelo edital até o encerramento da licitação, contratação direta, também é um tema que é muito cobrado dentro da licitação, e também, gente, muitas questões envolvendo anulação e revogação de licitação. Então é preciso que você saiba quando se anula uma licitação, que basicamente ocorre quando há uma ilegalidade no procedimento, e as hipóteses de revogação da licitação, que é quando existe ali uma inconveniência, uma inoportunidade superveniente, tá bom? Então cuidado. Claro, existem outras coisas dentro da licitação, mas esses pontos são os pontos que são mais cobrados na primeira fase. Depois a gente vai ter um tema muito campeão também, um tema muito predileto da GV, que é o tema dos serviços públicos, que aliás é um tema que eu gosto muito dele. Dentro de serviços públicos, principalmente, olha só, principalmente a extinção do contrato de concessão de permissão. Então é muito comum a GV cobrar ali, por exemplo,
pegadinhas envolvendo caducidade, encampação do contrato de concessão, até mesmo às vezes a rescisão judicial do contrato de concessão. Então, está ali, leiam, a partir do artigo 37 até o artigo 40 da Lei 8987. Então, lê do artigo 37 ao artigo 40 da Lei 8987. É muito grande a quantidade de questões envolvendo esse tema, e especialmente fazendo confusão entre encampação e caducidade, que são um pouco parecidas, então a GV sabe que pode confundir a gente. E dentro ainda de serviços públicos, que é esse tema matador no bom sentido, na primeira fase, nós temos os contratos de parceria público-privada, que são contratos de concessão de serviço. E esse contrato, gente, ele tem várias peculiaridades. Os prazos, o prazo máximo e o prazo mínimo desse contrato, a questão de algumas atividades não poderem ser delegadas nesse tipo de contrato. Então, por exemplo, poder de polícia, segurança, isso já caiu na primeira fase. Então, sempre se preocupem em ter um olhar especial para o tema dos serviços públicos e dentro desse tema, a questão do contrato de parceria público-privada, que é um contrato de PPP. Cuidado com isso também é um ponto de atenção para a gente. Outro tema também campeão na primeira fase é o tema da intervenção do Estado na propriedade privada. Inúmeras formas de intervenção, mas a mais importante, sem sombra de dúvidas, até agora há pouco falei sobre ela, a desapropriação. Desapropriação, vocês conhecem, é aquele procedimento que vai retirar o bem de uma pessoa, pode ser até um bem público, mediante prévio pagamento de indenização. E aqui a GV gosta muito de cobrar pegadinhas, envolvendo as fases da desapropriação. A fase declaratória, a fase executória, se é possível delegar essas fases, A questão da indenização que tem que ser paga nessa desapropriação também é muito importante. A contestação na ação de desapropriação, porque apesar da ação de desapropriação ser uma ação de conhecimento, a gente sabe que isso é uma pegadinha da primeira fase da GV, a gente sabe que na contestação dessa ação não se pode discutir qualquer coisa. Então a GV gosta também de cobrar isso, tá bom? Então, dentre as formas de intervenção, a mais importante para a gente, sem sombra de dúvidas, é a desapropriação. Beleza? Processo administrativo. Aqui, processo administrativo no sentido bastante amplo, Na verdade, o processo administrativo ele aparece em várias situações. Ele aparece, por exemplo, nas cobranças que a GV faz da própria lei do processo administrativo, que é a Lei 9784 de 99, E aí nessa lei, gente, tem bastante coisa importante, Por exemplo, os recursos administrativos, a revisão do processo administrativo. A GV gosta muito de cobrar pegadinhas envolvendo revisão, recursos, até mesmo no processo administrativo, questões envolvendo anulação e revogação do ato administrativo. Porque lá dentro da lei do processo administrativo é tratado, ou são tratadas, a anulação, a revogação e a convalidação. E vocês podem pegar provas anteriores, vocês vão perceber a quantidade de questões em que se cobra esse tema. Se você quiser depois dar uma olhada, dos artigos 53 a 55, 53 a 55 da Lei 9784 de 99. Então, processo administrativo é um tema bastante importante e não se cobra só, quando a gente fala de processo administrativo, não é que a GV cobre só a Lei Federal 9784, porque o processo administrativo está em vários temas. Por exemplo, se a gente pensar numa questão envolvendo o PAD, que está conectada com o tema dos agentes públicos, o PAD, o processo administrativo disciplinar, é processo administrativo. Então tome cuidado, porque aqui, quando a gente coloca processo administrativo, não é apenas a Lei 9784 de 99, é onde tem processo administrativo. Seja de um servidor, seja no contrato de concessão, cuidado com isso. Tudo bem? Improbidade administrativa. Tema importantíssimo, um dos temas mais cobrados da primeira fase. Improbidade é um tema que está cada vez mais na moda, Nunca sai de moda a improbidade administrativa, infelizmente, E aí dentro de improbidade tem muitas pegadinhas na prova, por exemplo, cobrando a questão de quem é ou de quem está sujeito à lei de improbidade.
Porque a gente pensa sempre que só quem é servidor público concursado está sujeito à lei de improbidade. Aquela pessoa que fez um concurso público. Mas para a nossa lei 8429, que é a lei da improbidade administrativa, não é só quem é concursado que está sujeito à lei de improbidade. Então vocês têm que ver isso com calma, né? Na verdade, a lei considera que qualquer pessoa que atue numa entidade que recebe recursos públicos, e inclusive isso pode ser uma entidade de direito privado, essa pessoa responde à lei de improbidade administrativa. E também, dentro da improbidade, a questão das sanções. Gente, não pode ir para a prova sem estudar o artigo 12 da Lei 8429. Anota aí, artigo 12 da Lei 8429, que é a lei, que é o artigo, melhor dizendo, que traz as sanções que são aplicadas a quem pratica improbidade administrativa. Então precisa saber direitinho do artigo 12. E para finalizar esse tema, e quase finalizar nosso evento de hoje, o artigo 23 da lei. Artigo 23 da Lei 8429, que fala da prescrição, que inclusive houve mudança recente. Em 2021, a prescrição era de 5 anos e passou a ser de 8 anos, né? Isso já é muito importante, a gente tem que saber. Tá bom? Então esses são as pegadinhas master aí que a GV gosta de cobrar. Penúltimo tema, responsabilidade civil do Estado. Como é que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes? Se, por exemplo, uma viatura da polícia abarroa no seu carro, se numa cirurgia no hospital público uma pessoa sofre uma lesão física, por exemplo, uma lesão estética, por exemplo, como é que responde? Teoria objetiva. A AGV gosta muito de cobrar isso. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aí, dentro desse tema, quais são as pegadinhas mais importantes? Primeiro, a teoria. Então você tem que lembrar nesse ponto, para não cair nas pegadinhas da AGV, que aqui é a teoria objetiva do risco administrativo. Portanto, é uma teoria que não exige que a vítima, a pessoa que quer ser indenizada, comprove dolo ou culpa, né? E também a questão do servidor, do agente público, que não responde nunca diretamente perante a vítima. O servidor público, o agente público, responde sempre em ação de regresso. E a AGV cobra muito isso. Então, se um policial abarroa, dirigindo a viatura oficial, abarrou no seu carro, você não pode prover uma ação contra o policial. Isso é direto cobrado pela AGV. Você tem que ajuizar essa ação de cobrança da indenização em face do Estado e não em face do policial. Então, é um tema também cheio de pegadinhas com relação a isso. E os últimos temas, que na verdade são 2, terceiro setor e lei anticorrupção. Principalmente, gente, lei anticorrupção, a nossa lei 12.846, que é uma lei que durante muito tempo não era muito cobrada, era uma lei que ficava um pouco ali no limbo da AGV, mas nos últimos exames vem aparecendo muita questão da lei anticorrupção. E a AGV tem as suas pegadinhas prediletas dentro desse tema, né? Então a gente tem lá, por exemplo, as sanções. As sanções que são aplicadas na via administrativa e as sanções que são aplicadas na via judicial. É muito comum aparecerem questões fazendo essa confusão. Quais são as sanções que são aplicadas na via administrativa? Quais são as sanções que são cobradas na via judicial? E aí a AGV gosta de trocar isso. Colocar lá, por exemplo, uma sanção que é aplicada na via judicial para dizer que pode ser aplicado na via administrativa ou vice-versa. Por exemplo, para vocês entenderem, a multa é aplicada a princípio na via administrativa. Só apenas excepcionalmente na via judicial. Isso é cobrado bastante na primeira fase da AGV. E também dentro da lei anticorrupção, o acordo de leniência. Quem pode celebrar acordo de leniência, e aí a gente sabe que é só aquela pessoa jurídica que manifesta primeiro o interesse, e também os efeitos do acordo de leniência. Então, se uma empresa participa, por exemplo, de uma fraude à licitação e ela quer celebrar um acordo de leniência, quais são os requisitos que ela tem que cumprir e quais são os benefícios que ela obtém com relação em razão dessa celebração do acordo de leniência. Então se liga, acordo de leniência e as sanções que são aplicadas nos termos da lei anticorrupção. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso raio-x. Qualquer dúvida manda para mim no @MarcosAurélioFreitas. Então qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida que você tenha com relação a essa aula, a esse raio-x, @MarcosAurélioFreitas. Um grande abraço em vocês, fiquem com Deus e até próximos encontros. Tchau, tchau.